Lucas 23, 44, diz assim a palavra do Senhor. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol havia escurecido e o véu do santuário se rasgou ao meio. Então, exclamando em alta voz, Jesus lhe disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo: É verdade que este homem era justo. E toda a multidão que havia presenciado isso, vendo o que acontecera, retirou-se, lamentando profundamente. Verso 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que haviam seguido desde a Galileia, viam tudo isso de longe. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Lembra, na última semana, eu falei sobre os dois ladrões crucificados ali, onde aqueles dois homens, segundo o Evangelho de Mateus, ambos blasfemavam, falavam mal de Jesus Cristo, falavam impropérios, só que, de forma miraculosa, um consegue ver que Jesus Cristo era Deus e o outro não. Então ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus, de bate-pronto, diz: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu deixei bem claro, isso para mostrar que a salvação, de fato, ela pode alcançar a todos. Alcançou um malfeitor, ele não era apenas qualquer ladrão, era um malfeitor, alguém que roubava mediante o emprego de violência e com requintes de crueldade. Essa era a linha daquele bandido que estava na cruz. E ainda assim, teve jeito para ele. Jesus Cristo teve misericórdia e a graça da vida dele. Para mostrar que, de fato, a salvação é para os improváveis, para aqueles que não merecem, para aqueles que são indignos. Porque se Jesus fosse salvar alguém digno, não salvaria ninguém. E então nós entramos aqui nesse texto fantástico aqui. Eu quero passar 3 princípios a respeito dele. Põe primeiro ali, por favor. A primeira coisa que nós temos aqui é a tristeza da criação. Versículo 44 apenas, acompanha comigo novamente. Já era quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Falei para os irmãos na última semana que no judaísmo a hora começa a se contar às 6 da manhã. Então, às 6 da manhã é a primeira hora, consequentemente a hora sexta, meio-dia. E veja, lembra que a penúltima praga que foi no Egito foram 3 dias de densas trevas, escuridão. Antes do cordeiro pascal ser imolado, o que houve foi trevas. Trevas, trevas e trevas. 3 dias de trevas. Agora, em contrapartida, antes da morte de Jesus Cristo, o nosso cordeiro pascal, o que a Bíblia relata é que houve 3 horas de trevas antes de sua morte. E detalhe, justamente ao meio-dia, a hora que o sol tinha que estar a pino, para mostrar que não era um dia qualquer, não era uma pessoa qualquer, que não era um ser humano qualquer que estava morrendo ali naquela cruz. Há algumas explicações para este episódio aqui. E talvez aqui mais se vê é que no dia da morte de Jesus Cristo aconteceu de fato um eclipse. Ora, todos nós aqui já vimos algum tipo de eclipse. Então eles vão dizer que, olha, foi coincidência. E naturalmente falando, isto é possível, óbvio que é possível. Teria que juntar muitas possibilidades ali, a probabilidade, por mais que seja remota, pequena, mas nós temos que dizer que sim, há essa possibilidade. Porque eclipses são coisas normais, né? Eu acho que o primeiro constatado na história, acho que é em 1322 a.C., então já se via esse tipo de coisa. Mas veja, ao longo da história nós temos acompanhado, principalmente eclipse total, né? Talvez seja mais difícil esse seja mais difícil, né? De que escurece tudo. O último eclipse solar no Brasil, não sei se você se lembra, foi no ano de 1994, o ano da Copa do Mundo. Eu tinha 9 anos de idade, 9 anos. E é claro, né, daqui da nossa região sudeste, que nós vimos apenas de forma parcial. E, por incrível que pareça, esse ano vai ter outro. Dia 14 de outubro de 2023, às 4h45 da tarde, marca aí. Eclipse anelar, né, aquele que só fica a redoma ali do Sol aparecendo. E vai ser visto de forma total ali, né, em grande parte do norte e nordeste. Aqui a gente no sudeste apenas de forma parcial, tipo 40% do céu coberto. Mas poderia acontecer isso na época de Jesus Cristo? Claro que sim. Ainda que fosse uma coincidência absurda, poderia. Mas não foi essa a questão. Por que eu digo isso? Ora, simplesmente pelo seguinte fato.
Ainda que, olha, há relatos de que houve terremotos e eclipses na Palestina no ano de 30 até o ano 33, 32. Né? Ali tem uma diferencinha de data, mas foi coincidência? Não, não foi coincidência. Nós não podemos dizer, como alguns vão tentar combater a nossa fé, de que, olha, foi apenas um eclipse e esses crentes são fanáticos. Não, não tem nada a ver. Por que eu digo isso? Primeiro porque a morte de Jesus aconteceu logo após a Páscoa. E na Páscoa era lua cheia e eclipse total acontece na lua nova. Então, já é a primeira impossibilidade. Segundo, a duração. Em 1994, a duração média do eclipse total que teve, que nós vimos aqui do Brasil, foi de 4 minutos. O mais longo, em 1919, foram 6 minutos e 51 segundos. A Bíblia relata que 3 horas. 3 horas. Algo totalmente impossível para qualquer eclipse comum. Ainda que nós venhamos a interpretar o versículo 44 aqui, né? Olha, já era quase hora sexta e houve trevas em toda a terra. Ainda que você interprete toda a terra como todo o espaço, todo lugar onde o eclipse passou, é impossível. 3 horas de escuridão. E é isso que a Bíblia vai relatar para mim e para você. A explicação mais plausível é que, de fato, foi um acontecimento sobrenatural. Algo jamais visto na história da humanidade. Tanto é que, se você der um Google na sua casa e você colocar eclipses mais conhecidos, vai estar lá esse de Jesus Cristo. Vai estar lá. Então, de fato, foi um acontecimento sobrenatural e algo único. Como já disseram, no nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite, aquela estrela brilhava. Em compensação, na sua morte, houve trevas, quando o sol estava a pino, totalmente forte. William Hendricks, ele vai dizer que a escuridão significou o juízo de Deus sobre o seu povo. E, de fato, eu concordo com ele. Deus estava em formato de trevas, mostrando que ele estava julgando o seu povo por conta de matar o seu filho. Ainda que estava determinado pelo desígnio do Senhor, ele estava julgando o seu próprio povo. E a Bíblia vai mais além. O Evangelho de Mateus ele dá mais alguns detalhes que, por exemplo, aqui não tem em Lucas. Mateus capítulo 27. Olha o que Mateus vai dizer. Ele coloca alguns acréscimos. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, sepulcros se abriram, muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja, olha o que a Escritura vai dizer. Algo jamais visto e testemunhado por alguém. Por que nós podemos acreditar que ali nós devemos interpretar de forma literal a questão de mortos saindo dos sepulcros? Lembra Lázaro? 4 dias. Todo enfaixado. E ainda assim saiu. Só que aqui foram muitos, né? Você imagina, gente, você acabou de enterrar uma pessoa, passa um pouquinho, ela aparece na porta da sua casa. Imagina o que essas pessoas passaram. Se a morte de Jesus Cristo trouxe fenômenos sobrenaturais naquele dia, ela teve como consequência maior, sabe o quê? Nos dar acesso a Deus. Este foi o grande objetivo da morte de Jesus Cristo. Não foi apenas um show à la Steven Spielberg, mas foi nos dar acesso a Deus. Como nós lemos aqui no versículo 45, e o véu rasgou de alto a baixo. E por quê? O evangelista faz questão de mostrar. Lembra? Antigamente o tabernáculo ele era dividido em 3 partes, né? O átrio, o santo e o santo dos santos. E entre esse lugar santo e o lugar santíssimo, havia um véu espesso que fazia separação. Naquele lugar, o lugar santo, apenas o sumo sacerdote, uma única vez ao ano, entrava. Para quê? Para pedir perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Esse dia era conhecido como dia do perdão nacional, como Yom Kippur. Então apenas o sumo sacerdote entrava ali uma vez ao ano. E a Escritura vai dizer que era jamais sem sangue, para mostrar que não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Por este motivo, Jesus Cristo teve que morrer. Apenas por esse motivo. O véu rasgado significa, de fato, que houve abolição, o término de toda a lei cerimonial judaica, e que agora o caminho a Deus está aberto para qualquer um de nós, sem intermediários. Sabia? Você não precisa de um pastor para a sua oração chegar a Deus. Basta você, de forma sincera e honesta, orar na sua casa. Você não precisa de um pontífice,
catolicismo tem, né, o sumo pontífice. Pontífice tem disso, né, de ponte. A suma ponte, aquele que faz a ligação entre pecadores, como nós, e Deus Santo, Todo-Poderoso. Mas a Escritura diz que não. Não há nenhum sumo pontífice. Apenas Jesus Cristo. Ele sendo Deus, conseguiu segurar na mão de Deus, e ele sendo homem, conseguiu segurar na mão do homem, e ele, apenas ele, faz essa ponte. E o que a Escritura diz que quando ele morre, de fato, o caminho é aberto, e todos nós, todos aqueles que buscam refúgio em Jesus Cristo, podem ter acesso a Deus. É por isso que você não precisa ficar dependendo de ninguém. Não estou dizendo que você não possa pedir para as pessoas orarem por você. Claro, isso não tem problema, Tiago incentiva isso. Só que você percebeu que tem alguns lugares que eles fazem do pastor quase que um intermediário mesmo. Que se o pastor não fizer, o povo não recebe nada. Isso é mentira. Deus ouve a mim do mesmo jeito que ouve a você, do jeito que ouve todo mundo. Do jeito que ouviu aquele ladrão na cruz. Jesus, o que ele fez foi abrir um novo caminho. É tão certo que Hebreus capítulo 10, o autor de Hebreus vai dizer assim, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tem outra versão que diz, né, tem depois ousadia, ou seja, hoje nós podemos ter ousadia para chegar diante de Deus. Por quê? Por conta das nossas próprias obras? Não. Por conta daquilo que nós fazemos de bom? Por conta do ensinamento que nós tivemos dos nossos pais? Por frequentar a igreja, ser dizimista? Não. Tem depois intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. É por isso que toda vez que você for orar, você deve lembrar disso. Pedir em nome de Jesus não é apenas um ponto final na sua frase, na sua oração. Porque muitos fazem isso, né? Em nome de Jesus, amém. Eles usam o em nome de Jesus apenas como término de uma frase. Não. Orar em nome de Jesus é quando você pede aquilo que você precisa, aquilo que você não merece, aquilo que você é indigno, e você diz, em nome de Jesus, para mostrar. Não é por conta de mim, é por causa dele. Em nome dele, tenha misericórdia da minha vida. E Jesus diz, ele é o caminho, ele é o caminho. Fritz Henke, ele vai definir essa passagem, né? Ele resume de uma forma muito fantástica. Ele diz assim, o culto sacrificial do Antigo Testamento fora suspenso, o que acarretaria a decadência do templo judeu. Rasgando-se o véu, o templo deixava de ser morada de Deus entre o seu povo. Pela morte de Jesus, o templo, portanto, foi demolido para que, ressuscitado após 3 dias, fosse edificado um novo templo. Para os sumos sacerdotes descrentes, a ruptura do véu visava ser um sinal de Deus de que aquele que fora rejeitado por eles, de fato, era o Cristo, o Filho de Deus, e que o templo e seu culto, ao qual defendiam fanaticamente, estava fadado ao desaparecimento. E de fato foi isso que aconteceu. Esse é um dos motivos do porquê nós não sacrificamos cordeiros hoje. Porque o Cordeiro de Deus morreu de uma vez por todas. Esse é o motivo do porquê nós podemos orar, mesmo depois de pecarmos, porque não oramos com base naquilo que fazemos, mas é com base naquilo que Cristo fez. E esta é a certeza de que Deus vai ouvir o nosso clamor, porque não oramos com base em nós, mas com base nele. Então, é de suma importância. Segundo, põe ele, por favor. Segundo princípio, triunfando na cruz. Acompanha comigo o versículo 46, por favor. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Expirou é um eufemismo para morrer, né? Morreu. Veja, Jesus foi crucificado na 3ª hora, às 9. Ao meio-dia, houve trevas do meio-dia às 3 da tarde, em toda a terra, como nós lemos aqui no versículo 44. O fato da morte de Jesus Cristo, você precisa entender que é o ponto central do cristianismo. O cristianismo tem inúmeras coisas, e nós pregamos sobre inúmeros assuntos. Falamos sobre casamentos, sobre criação de filhos. Falamos sobre prosperidade, sobre como gerir melhor as suas finanças, como se comportar em meio à sociedade. Sim, a Escritura nos ensina a como se comportar diante de um governo corrupto. A Escritura ensina. Só que a morte de Cristo é o fato mais importante do cristianismo. Portanto, quando Jesus aquele brada no versículo 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nós não devemos entender isso como um brado de desespero.
de alguém que estava totalmente com medo. Medo da morte, medo do Império Romano, claro que não. Mas devemos olhar essa frase de Jesus Cristo como uma voz de triunfo, de vitória, de glória. Sim, ele estava consumando a obra da redenção ao custo da sua própria morte. Era exatamente o que ele estava fazendo aqui. Portanto, a cruz não foi uma derrota, por mais que muitos pastores já ouviram falar assim, olha, a cruz foi uma derrota, mas uma derrota passageira. Depois de 3 dias veio a vitória. Não, não foi. Em hipótese alguma, a cruz foi derrota, foi vitória. Jesus ele estava esmagando a cabeça da serpente, triunfando sobre o diabo. Ele estava definitivamente nos comprando para Deus, de uma forma em que o diabo jamais poderia nos requerer novamente. Assim que ele derrama o seu sangue, assim que ele morre, ele está dizendo, vocês estão comprados por sangue de uma vez por todas. E sabe o que é interessante? No versículo 48 e 49, acompanhe comigo. E toda a multidão que havia presenciado isso, vendo o que acontecera, retirou-se, lamentando-se profundamente. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que haviam seguido desde a Galileia, seguiam de longe. Veja, a multidão, vendo o que estava acontecendo, se lamentou. E não é de menos, porque você imagina se você estivesse vendo ali. De repente você vê 3 horas de trevas, você vê a terra tremer, você vê rochas se partirem, você vê mortos ressuscitarem. Era um sinal absurdo. Por isso muitos lamentaram e reconheceram que Jesus Cristo, de fato, era o Filho de Deus. Aí você junta-se a isso, a conduta de Jesus Cristo na cruz. Mesmo morrendo, ele demonstra uma confiança inabalável no Pai, em todo o tempo. E vai além. Ele perdoa os seus algozes que ainda estão vivos ali, querendo ver a sua morte. Perdoa aqueles homens. E é interessante que diz a Escritura que algumas pessoas permaneceram fiéis mesmo em meio à perseguição, para mostrar para mim e para você que toda a nossa fidelidade diante do Senhor um dia vai ser recompensada. É o que nós vemos aqui no versículo 49. Aquelas pessoas, mesmo que de longe, lembra, os discípulos fugiram, Pedro deu no pé. Todavia, algumas mulheres aqui, com exceção de João, essas mulheres, elas tiveram mais coragem que Pedro, elas permaneceram, mesmo de longe, acompanhando. Mulheres que ajudaram Jesus Cristo no seu ministério em vida. Sim, nós vemos muitas mulheres ajudando Jesus, dando morada, comida, alimento, inúmeras coisas. Ajudaram Jesus Cristo no momento mais difícil de sua vida, na crucificação. Mulheres que ficaram com Jesus Cristo no momento de sua morte e se preocuparam até com o seu corpo depois que ele havia morrido. Qual recompensa essas mulheres tiveram? Lembra? Jesus Cristo ressuscita. Ele aparece primeiro a Pedro, Tiago e João? Não. Aparece primeiro a essas mulheres. Você consegue ver que é um absurdo, né? Falar que mulher não pode trabalhar na igreja. Tem muito espaço. Essas mulheres trabalhavam e trabalhavam demais. Quem disse? Nós não acreditamos, segundo a Bíblia, que a mulher ela não pode exercer o pastoreio, a liderança, porque é uma função tipicamente masculina. Mas olha todo o suporte que essas mulheres aqui davam. Trabalhavam e trabalhavam de verdade. Elas não estavam preocupadas com títulos pastorais, com pregar em sinagogas aos finais de semana. Não. Elas foram as primeiras a acompanhar Jesus Cristo no seu momento mais difícil. E as primeiras que estavam lá também, na sua morte. A consequência de Jesus Cristo apareceu primeiramente a elas, para mostrar que todo o nosso serviço, por mais simples que seja, todo o nosso serviço, toda a nossa fidelidade a Deus aqui nessa terra, ela vai ser recompensada. Os homens podem não nos recompensar. Acontece muito. Dia dos Pais, hoje você sabe como que é, né? Você cria o filho a vida inteira e ele vai mandar mensagem para você na segunda. Pai, esqueci. Feliz Dia dos Pais. Se prepara, acontece, claro que acontece. Qual o problema? Nenhum. Essas mulheres, elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição. E depois elas testemunharam a outras pessoas também, mostrando mais uma vez que a mulher, ela não só pode, como ela deve falar de Deus para os outros. Testemunhar é isso. É aquilo que ela ouviu, ela simplesmente
Repasse. Por isso que não importa o que nós façamos para Deus, seja algo grande aos olhos das pessoas ou algo extremamente simples, Deus vai recompensar. Imagina, se fosse Jesus Cristo, talvez eu apareceria, sei lá, João, apóstolo do amor. Vou lá, João, aparecer para ele primeiro. Pedro, acho que não, ia dar um gelo em Pedro. Ia aparecer só uns dias depois. Mas Jesus Cristo escolhe justamente essas mulheres para mostrar que, irmãs, a comida que vocês fizeram aquela vez me convidaram para ir para sua casa, lembra? Vai ser recompensada. As limpezas na sinagoga vai ser recompensada. Isso que você devemos nos preocupar em fazer aquilo que Deus nos ordena da forma que Ele nos manda. E terceiro e último para encerrar, você é bem curtinho hoje, põe ele, por favor. Terceiro princípio, não se envergonhe do Evangelho. Veja, até o sepultamento de Jesus Cristo, há inúmeros princípios que nós possamos tirar para as nossas vidas, importantíssimos. Primeiro, a Bíblia vai falar sobre um homem chamado José de Arimateia. Acompanha comigo, versículo 50 até o 53. Certo homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, era bom e justo. Lembra, o Sinédrio foi o mesmo Sinédrio que condenou a Jesus Cristo. Certo homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, era bom e justo. Ele não havia concordado com o plano e com os atos dos outros e esperava o reino de Deus. Então, indo até Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus Cristo. Verso 53. Tirando-o da cruz, envolveu-o com um pano de linho e o colocou em um sepulcro escavado na rocha, onde ninguém havia sido posto. Veja, esse homem teve uma coragem absurda. Por que eu digo que ele teve uma coragem absurda? Primeiro que, pela lei romana, condenados à morte por crucificação, eles não tinham o direito de serem enterrados. Como eu preguei alguns domingos atrás, muitos eram colocados no caminho, nas estradas de Roma, no Calvário, no Gólgota, e ficavam ali apodrecendo. Eu até expliquei que o monte Gólgota, onde Jesus foi crucificado, que significa o monte da caveira, significa caveira basicamente por dois motivos. Primeiro, porque se você olhar, ali a geografia tem um formato mesmo, lembra uma caveira. Mas há uma segunda possibilidade. Era porque muitos corpos ficavam ali até apodrecer e ficava só o esqueleto. Por isso, o monte da caveira. E veja, pela lei romana, esses homens que eram condenados assim não tinham nem direito de ser enterrados. Ainda assim, José, ele não se importa em se associar com um condenado à morte. É só você pensar assim, imagine o seu nome colado junto com um dos maiores corruptos do Brasil. Não pega bem? Claro que não pega bem. Como assim? Fulano está se associando com aquele cara lá? Não sei quantos $1.000 na cueca? Aqui era muito pior. Muito pior. E detalhe, você percebeu que nenhum discípulo, nem mesmo a mãe de Jesus Cristo, reivindicou seu corpo? Ninguém. Apenas José. José sendo membro do Sinédrio, do tribunal que havia condenado Jesus Cristo. Não tendo concordado com a decisão, como nós lemos aqui, diz a Escritura que ele mesmo sendo um homem importante, um homem rico, ainda assim ele aguardava o reino de Deus, para a gente ver que, olha, Deus salva todos, e até ricos. Porque é um absurdo achar que todo rico vai para o inferno, né? Claro que não. Até esses Deus salva. Ele sabia quem era Jesus Cristo. E aqui, no grego, tem um joguinho de palavra que é muito importante. Por exemplo, José, quando ele chega diante de Pilatos e diz, me dá o corpo, e Pilatos vai e cede o corpo, a palavra que José usa ali, é soma, e aqui Pilatos usa epitoma. Qual que é a diferença das duas? José, ele chega e pede o corpo no sentido da personalidade total. Olha, me dê o corpo deste homem que eu conheci, santo, que eu creio nele, que é meu amigo. Esse era o sentido. Pilatos não, perdão. E a Escritura vai dizer que quando Pilatos ele entrega o corpo, ele entrega apenas a carcaça. Vocês querem o cadáver? A carcaça dessa pessoa? Pega aí, leva embora. Ou seja, a forma como nós tratamos Jesus Cristo, a importância
que nós damos a Ele fala muito do nosso relacionamento com Ele. Qual a importância que você dá para Jesus Cristo? Ele, de fato, tem sido o centro da sua vida? Ele, de fato, é aquilo que a sua vida gira ao redor dele, ou você apenas o encaixa em algumas das suas necessidades? Porque tem muitos que fazem isso. Não deu para ir ao culto porque eu tive outro compromisso. Não deu. Então, Jesus é apenas algo que você encaixa. Se der bem, se não der, não tem problema não. Eu e você precisamos entender que Jesus Cristo, ele não é um adereço. Ele não é um chaveirinho que você põe na cintura e sai andando. Ele não é algo que nós usamos para melhorar a nossa vida. Ele não é um objeto que nós usamos aos domingos. Muito menos um gênio da lâmpada. Que nós, quando precisamos, damos aquela raspadinha ali. Senhor, prosperidade financeira. Tá difícil. Não, de jeito nenhum. O que a Escritura vai dizer é que ele é a nossa própria vida. E a nossa vida deve girar em torno dele. José de Arimateia, ele não apenas só mostrou a importância que Jesus tinha para ele, mas ele mostrou que ele não tinha vergonha de se associar com aquele homem. Não tinha vergonha. Como já disseram, né? Paulo disse que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Isso é verdade. Mas nós também não devemos ser uma vergonha para o Evangelho. Aqui, José em nenhum momento teve vergonha de dizer, não, está comigo. Não é isso que às vezes, por vezes, muitos fazem. Dependendo do ambiente que estão. Você falar que você é crente é meio ruim, né? No meio da faculdade. Pega um jovem, 20, 21, 22 anos. Faculdade de História. Vai acabar. Ou Direito. O cara abrir a boca e dizer, sou crente em Jesus Cristo. Ele vai ser trucidado. Por isso é necessário coragem para se posicionar. José estava professando publicamente aos olhos do mundo e do sinédrio que de fato ele era cristão, que ele cria em Jesus Cristo independente das consequências que ele poderia sofrer. Agora tem muitos cristãos, né, que parece camaleão, dependendo de onde que está, muda. Não vou parecer muito aqui não, mas não devemos esquecer que Mateus vai dizer assim, quem me negar diante dos homens, Jesus dizendo, quem me negar diante dos homens, eu também o negarei. E para encerrar, veja, Jesus Cristo, ele veio ao mundo com um objetivo. Eu não sei qual é o objetivo, qual é o seu chamado, a sua vocação, para que Deus o fez. Todos nós, de forma geral, fomos criados para glorificar a Deus, isso é verdade. Mas dentro deste propósito de glorificar a Deus, Deus nos fez cada um para algo. E neste algo glorificar a Ele. Jesus Cristo, nós sabemos que Ele veio ao mundo apenas com um único objetivo. Prover ensino? Não, ainda que os ensinos dele foram os melhores. Ainda que os ensinos dele, você pode procurar nos livros de filosofia, Platão, Sócrates, Kant, qualquer um, você não acha. Jesus Cristo, ele veio ao mundo com o objetivo de morrer pelos nossos pecados. E a nossa redenção, a nossa compra, estava diretamente associada a isso. A sua encarnação, os seus milagres, ensinos, a sua obediência, eles não teriam sentido algum, nem efeito algum, se ele não passasse pela morte. Nada menos que a morte de Jesus Cristo poderia quitar o preço dos nossos pecados. Porque assim como era no Antigo Testamento, lembra? O perdão era concedido mediante derramamento de sangue. E não havia nenhuma outra forma. Para encerrar, põe ali Colossenses, por favor. Colossenses, capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O que Paulo está dizendo é que todos nós nascemos com uma dívida impagável. Todos, sem exceção. Nascemos com uma dívida impagável. E Jesus Cristo, quando ele diz aqui, como nós lemos no versículo 44, 45, Pai, entrego a ti o meu espírito, e então ele morre. Neste momento, os nossos pecados estavam todos sendo ali, cravados na cruz, e ali a nossa dívida estava sendo paga. A nossa dívida, ela não é quitada, as nossas más obras não são quitadas mediante boas obras. Na lei não é assim que funciona. Imagina o seguinte, você matou uma pessoa, cometeu um homicídio, ficou aloprado no trânsito, atropelou alguém lá e ficou louco.
Só que antes de se entregar, você viu uma pessoa afogando perto da sua casa, você pulou e salvou a pessoa. Aí você chega no seu julgamento e diz: juiz, é verdade, eu matei aquele atropelado, mas eu salvei um do afogamento. Você acha que o juiz vai falar o quê? Ah, não, então, estamos quites, já era. Não. Mas obras não se pagam com boas obras. Aquele livro, qual que é o nome dele mesmo? Acho que é O Caçador de Pipas. É O Caçador de Pipas. Ele tem uma história muito fantástica, onde, resumidamente, né? A pipa está rodando lá, e a molecadinha correndo atrás, e de repente um menino vai pegar a pipa para o seu amigo. Ele entra num corredor, num beco estreito, e vem um monte de brutamontes e começam a abusar dele sexualmente. E o amigo dele vê e não faz nada. Então aquele amigo, ele cresce com aquilo na cabeça. Eu vi fazendo isso e não fiz nada. Ele cresce com aquele peso. Aí depois ele tem filho. Esse amigo dele, ele não vê mais, eu não lembro se morre exatamente lá. E então ele, depois de muito tempo, alguém chega nele e diz: lembra aquele seu amigo da pipa? Lembra que você até hoje é assolado por conta daquilo que ele sofreu por conta de você? Ele deixou um filho. Faça o bem ao filho dele. E então ele procura fazer o bem ao filho daquele amigo que morreu. Só que não funciona. Nós não pagamos coisas ruins com coisas boas. Faremos coisas boas? Sempre faremos. Mas os nossos pecados, eles são pagos não com cestas básicas para asilos. Se tiver condições, faça. Mas os nossos pecados são pagos apenas com derramamento de sangue